Olá, paz do Senhor seja com você. Gostaria de agradecer a você e agradecer ao Senhor, obviamente, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo mais uma vez sobre alguns temas de grande importância no reino de Deus, né? Nós falamos anteriormente sobre julgo desigual e agora nós vamos responder algumas perguntas que inevitavelmente surgiram, e eu já imaginava que surgiriam, a respeito desse tema. Tema esse que, como eu falei no vídeo anterior, ele merece ser bastante esclarecido, merece ser bastante discutido, né, entre os irmãos, entre as igrejas, para que, de fato, nós possamos entender o que vem a ser isso, né? No vídeo anterior, nós usamos como referência o texto de 2 Coríntios 6, 14. E aqui nós vamos colocar naturalmente algumas perguntas, vamos esclarecendo de acordo com a palavra de Deus. A primeira pergunta, se você puder acompanhar aí na tela, diz assim: quando o casal é ímpio e um deles se converte, o cristão tem que se separar para não ficar em julgo desigual? A resposta é não. Em 1 Coríntios 7, nos versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Quando um dos cônjuges se converte e o cônjuge ímpio consente em permanecer casado, o cônjuge cristão, naturalmente, deve permanecer casado, né? Ele não deve se separar, a menos que o cônjuge ímpio, né, o que não se converteu, ele peça o divórcio. Existe também uma outra questão, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, os versículos de 1 a 8, ele vai esclarecer um pouco sobre isso. E ele fala sobre a mulher que santifica o marido pelo seu procedimento, né, e não com palavras. E assim, da mesma sorte, o marido que santifica a esposa e a ganha para Cristo, pelo seu procedimento e não por palavras. Então, qual é a expectativa de Deus nessa situação? É de que você se separe? Não, obviamente que não. Deus não salvou um dos cônjuges para haver um rompimento familiar. Não, Deus não está querendo isso. A expectativa de Deus é que agora o cônjuge cristão possa lutar, batalhar para a salvação do cônjuge ímpio e, naturalmente, do resto da família. Essa é a expectativa de Deus, né? Então o apóstolo Paulo vai falar aqui no texto de 1 Coríntios 7, versículos 12 e 13, e lá em Pedro também, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, vai falar um pouco sobre isso, né? O que eu observo, e aí é um cuidado, que o que não pode é o cônjuge que se converteu forçar a barra para que o ímpio peça a carta de divórcio. Não. A palavra de Deus fala que o Senhor sonda os corações, ele esquadrinha os pensamentos e ele sabe de tudo que se passa em nossos corações. Semelhantemente, isso ocorre quando os dois são cristãos e um deles se desvia. A resposta é a mesma, né? Você não deve pedir o divórcio, mas se lutar pela santificação e pela restauração do cônjuge que se desviou, né? A segunda pergunta é assim, acompanhe comigo. Se um deles se desviar no período de namoro ou noivado, o que acontece? Nesse caso, tem lá um casal de namorados ou de noivos e um deles se desvia, se sai do reino de Deus, decide não mais professar sua fé em Cristo. O que acontece? É julgo desigual. E o cristão, né, quer seja o homem ou a moça, cristã não deve se casar. Se casar, irá se casar em julgo desigual. Ah, mas isso foi rápido, é julgo desigual. E esse conceito de julgo desigual nós já falamos no vídeo anterior. Próxima pergunta, acompanhe comigo, né? Quando o casal é cristão e são de denominações diferentes, isso é julgo desigual? Eu vou usar como base para responder essa pergunta a carta de Paulo ao povo de Éfeso, né? A carta de Paulo a Efésios,
o capítulo 4, os versículos de 4 a 6. Se você puder, dá uma lida aí na sua Bíblia ou no seu dispositivo, né? Onde Paulo, ele vem falando sobre a unidade da fé, né? E ele nos orienta a guardar a unidade do Espírito pela paz. Ou seja, ele fala que há apenas um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor. Não há problema de julgo desigual quando os dois professam a mesma fé em Cristo, apenas por uma questão denominacional. Se os dois professam a fé em Cristo Jesus, não há problema de julgo desigual nesse caso. Entretanto, é necessário haver acordo entre as partes para que eles possam caminhar, cada um uma igreja diferente. Agora, se não houver acordo entre eles, aí eu vou usar como referência o capítulo 5 de Efésios, a partir do 22, onde fala sobre o dever do marido e da mulher, e fala que o marido ele é o cabeça, ele é o líder da família, então a esposa e a família devem acompanhá-lo, a menos que ele deixe-os à vontade para seguir a igreja que mais o fizer bem. Mas de antemão, posso garantir para você que a expectativa de Deus é que o casal ande junto, né? De que a família ande junta, e não um de um lado, um do outro, mas que eles estejam juntos. Essa é a expectativa de Deus. Entretanto, não há nenhuma recomendação condenando-os quando há acordo entre eles. Vamos à próxima pergunta. E o caso de julgo desigual entre cristãos? Como é isso, né? Sim, essa é uma pergunta interessante que eu comecei a abordar no vídeo anterior. O caso de julgo desigual entre cristãos é o caso quando você tem muitas vezes cristãos na mesma igreja, entretanto, um deles, de fato, não tem um relacionamento com Deus. Um deles não vive um relacionamento com Deus. Então, existem muitos casos de homens ou moças que entram nas igrejas, né, que não precisa nem ser o caso de estar casado, mas que entram na igreja com o objetivo de arrumar um casamento, de arrumar um emprego, de alguma outra situação, né? Então, precisamos ficar atentos a esse tipo de cilada, para que nós não venhamos a cair numa situação dessa. Mas o caso de um casal que são casados e que vive uma situação dessa, em que um deles não vive um relacionamento com Deus, não se importa com a palavra de Deus, não busca o crescimento, o que é que o cônjuge deve fazer? Se separar? Negativo. Volto lá a 1 Pedro, capítulo 3, e esse cônjuge deve lutar pela santificação do seu cônjuge, batalhar pela restauração dele, para que ele de fato conheça a Deus e tenha Cristo como Senhor da sua vida. Essa é uma recomendação básica na palavra de Deus. Vamos à próxima pergunta. Cor da pele, nacionalidade, condição financeira, biotipo físico, o fato de ser gordo, magro, profissão ou ministério, são critérios para julgo desigual? Obviamente que não, né? Cor da pele, nacionalidade, condição financeira, nada disso é uma condição, um critério para julgo desigual. Volto a falar que o julgo desigual vai ser caracterizado pelo relacionamento com Cristo ou pela não existência dele. Entendeu? Pelo fato dos cônjuges professarem a fé em Cristo Jesus ou não, né? Então isso é algo que está claro para nós. Agora, claro que você pode dizer, ora, mas de repente na época do Antigo Testamento os hebreus não podiam se casar com outros. Veja só, quando Cristo chegou, né, Cristo veio à Terra, Cristo nos deu a oportunidade de vivermos pela graça. Se você quiser viver pela lei, a palavra de Deus fala que aquele que vive pela lei e errar em um só ponto da lei será culpado pela transgressão de toda essa lei. Então preste muita atenção na escolha que você está fazendo. Mas o fato de os dois professarem a fé em Cristo Jesus dá sim o direito de eles serem cristãos. Essa é a questão, né? Uma outra coisa, mais uma pergunta que tem surgido bastante
Você dizer, mas eu conheci um casal que eles se conheceram, a moça era cristã, o rapaz não era, e após algum tempo ele se converteu. Sim, isso acontece, eu conheço alguns poucos casos que isso ocorreu, mas eu conheço vários outros casos de que isso não aconteceu. Eu posso assegurar aqui que um dos casos que conheço, em que a moça conseguiu sim santificar o marido, conseguiu trazê-lo para a salvação em Cristo Jesus, ela gastou muita energia para isso. Né? Deixou de viver muitas coisas, mas sim, pela misericórdia e pela graça de Deus, né? E pelos planos de Deus, ela conseguiu sim que esse marido viesse se converter. Entretanto, conheço um outro casal há mais de 30 anos que vive em julgo desigual, onde a esposa é humilhada, onde ela é impedida de ir para a igreja, onde ela é impedida de exercer o seu ministério por causa do seu marido, que de fato não acredita no reino de Deus, não acredita em Cristo Jesus e coloca ali um monte de barreiras para o seu relacionamento. Então preste atenção, faça essa conta. Muitas vezes você vai conhecer um ou dois em que o julgo desigual deu certo, mas para cada um ou dois existem 10 ou 20 em que não deram certo. Eu espero ter colaborado em esclarecer as suas dúvidas e minha expectativa é que Deus continue nos ensinando, nos exortando e nos esclarecendo a respeito desse tema. Fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima.